Bueno, hermanos, yo voy de confesar que estoy un poco nervioso. ¿Sí o no, Betsy? Estaba aquí un poco, pero bueno. Mês passado, quando saiu a agenda de prédicas e eu tinha algo em mente, e bueno, é algo interessante porque nós outros del coro cantamos alguns hinos de um grupo de Peru que se chama Jaris, não sei como pronunciar corretamente, pero eu fui preparar a prédica e busquei a palavra, o que significa a palavra graça. E em grego saiu justo essa palavra, charis. E tem um porquê. Pero antes de empezarmos acá, me gostaria de dizer algo. Eu não sei, não veo Mili por acá, pero bueno, há algum tempo, nós outros, quando nos conhecimos, trabalhamos para um senhor, Carlos Barragán, de Equador. E ele, sempre que vinha falar com nós outros, estávamos falando sobre algumas coisas que sucedia, que nos oferecia e tal. Mira esse telefone, mira isso. E ele, mira, acá em Espanha, nada é grátis. Sim. Isso sempre que eu estou falando com Mili, essa semana estou falando com ele, e nós outros igual. Mira, aqui nada é grátis. Sim, vale. E realmente nada é grátis neste mundo. Tudo que te oferece, realmente nós outros ponemos um pé atrás, sim ou não? Quando vem algo insuportável, eu mesmo tive um que me indicaram aí de um filtro e tal, não vou comentar quem foi que me indicou esse tio, e foi em minha casa e quedou aí falando sobre os benefícios desse filtro de água, não sei o que e tal. E, não, a priori, quando ele começou, grátis. Ala, hermano, foi uma cuchillada que queria dar-me. 2000 e pico, eu falei, e onde está o grátis aqui que tu me ha dicho? 2 horas, 3 horas aí, hablando, correndo um bote de água, ponendo outro e mirando, mira. E eu falei, acá nada é grátis, hermano. E é certo. Realmente, quando vamos mirar isso, estamos condicionados a dudar de todas as ofertas gratuitas. Eu, pelo menos, e conosco alguns que também, quando começa a chamar e vir com essa história de que é grátis, nós outros começamos a mirar e não. De grátis nada. Tem um pero. Que mais? Aí um pega por aí. Pero, que bueno é que, quando pensamos, vamos à palavra de Deus, quando escuchamos as predicações, há uma coisa que é gratuita e nos foi regalada, que foi o plano da salvação, o plano da redenção para restaurar a humanidade caída. Deus ha hecho um plano para que nós outros pudéssemos volver com Ele. E todo isso de graça. Em Brasil, esse termo sai um pouco melhor, porque quando diz que algo é de graça, quer dizer que é grátis, já entende. Aqui é graças, de graça. E realmente esse término tem que ver com algo que Cristo vino, hecho por nós outros, algo que nós outros, por nós outros mesmos, não podíamos fazer. E é a graça. E eu não me canso de reportar sempre a este versículo. Aqui está o mais puro sentido de graça. Tanto amou Deus ao mundo que não dudou em entregar-lhe a seu único Filho, para que todo em que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Foi enviado a todos, para todo o mundo ser salvado. Um regalo oferecido a todo el mundo. Pero
infelizmente nem todos vão aceitar, mas é um regalo. Aunque devo dizer que essa graça também não significa que seja barata, porque a gente crê que foi grátis e não custou nada. Se custou a vida do Salvador, a vida do Hijo de Deus. Então, não foi grátis, não foi de qualquer forma, não foi algo que para nós outros não custou, pero para Deus sim. Para Deus custou muito. A palavra traduzida como graça em el Nuevo Testamento provém da palavra grega charis, que significa favor, bendição ou bondade. Daí o término bíblico graça como um favor imerecido que Deus outorga livre e soberanamente a quem? Ao ser humano. Esse término, que fundamentalmente significa um regalo, um favor imerecido, bondade ou ação de graças, deriva da raiz char, ou seja, brilhar, gozar. Charis implica um favor outorgado livremente, reflejando generosidade, prazer e a influência divina sobre quem? Sobre o coração humano. É um favor imerecido. Nós outros não merecíamos isso. Pero Deus nos ofereceu. E esse favor imerecido, especialmente em Novo Testamento, se refere a la bondade, amor e misericórdia que se estende a toda a humanidade, apesar das imperfeições, sendo a base de quê? De la salvação. Porque sem graça, nós outros não seríamos salvados. Estaríamos em completa ruína, em completa perdição. Regalo ou dom, um favor ou regalo gratuito, não merecido, nem enganado por obras. A graça que Deus nos outorgou não foi porque eu sou bueno, porque sou bonito, porque sou buena gente, que tenho muitos amigos, que tenho um título, tenho casa. Não, nada disso. Nós outros não merecíamos, pero é um dom de Deus. ¿Para quê? Para nossa salvação. Este foi algum dos comentários que significa a palavra graça. Como podemos ver, a graça não se pode comprar nem merecer. Eu vou fazer uma pergunta. Tu crees que nós outros merecemos essa graça? Não? Tu crees que aqueles homens que estavam allá dilacerando a carne de Jesus, burlando-se dele, merecia a graça? Pero, ao invés de condenar o que Jesus estava sendo aí na cruz, Padre, perdona-nos porque não sabem o que fazem. Sabe o que é isso? Graça. Eles não mereciam. E nós outros lendo a Bíblia, vendo esta película que tem da paixão de Cristo, vemos e quedamos um pouco raivados, malos, sabe, com sentimentos malos hacia essas pessoas. Pero Jesus, allá com ternura, dizia que perdoná-los porque não sabe o que fazem. E a humanidade de aí para cá sempre fazendo suas coisas, pero Jesus sempre está aí como? De braços abertos, oferecendo-nos salvação, dando-nos esta graça para que um momento ou outro possamos arrependermos e obter a salvação.
Tito 2:11, na versão que tenho, diz, a Bíblia não diz assim, porque a graça de Deus que traz salvação se manifestou a todos os espanhóis. ¿Es esto? A los sudamericanos, só os europeus ou só os... Não, diz que a todos os homens. E quando diz a palavra todos os homens, temos que ter base que está dizendo que é a toda humanidade. Os términos hoje vêm que tem que falar homens e mulheres e não sei o que. Não, não, não. Aqui quando diz homens, quer dizer que a toda a humanidade. A salvação foi estendida a toda a humanidade. Por quê? Para quê? Deus deseja que todos os homens se salvem, posto que Cristo morreu por todos. E aqui vemos que quando diz que morreu por todos, diz que é uma expiação ilimitada, que não é por color, por raça, por nação, por idioma, não. Ilimitada por todo o globo. E por todos os tempos. Desde a fundação do mundo, desde que sucedeu o pecado, desde que vino Caim, todo. Essa graça foi estendida a todos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, posto que Cristo morreu por todos. Com esse fim, oferece sua graça a todos de forma ilimitada. Mientras que a salvação é obra de Deus, absolutamente livre e independente de nossas boas obras ou méritos. O ser humano, sin embargo, pode elegir aceitar a graça de Deus ou bem resisti-la e rechazá-la. Eu me acordo quando tu vai para o livro de Hechos, que Pablo predica a um príncipe. E esse príncipe, al final de escuchar, Pablo lhe diz, por pouco me persuades a ser cristiano. Outro dia, estava lendo sobre isto em Brasil, um tema em Brasil, sobre um pastor famoso de uma igreja presbiteriana, que escuchou as palavras do quarteto Arautos do Rei, cantaram uma música, predicaram, e ele ha dicho a mesma palavra. Por pouco me persuades a ser adventista do sétimo dia. Que triste. Que triste, porque por pouco perdeu a salvação. Pode perder a salvação, pero todavia está vivo. E mientras há vida, há esperança. E o Espírito Santo sigue trabalhando, porque eu me acordo do momento em que apedrearam Estevão. O que o Espírito Santo disse a Estevão? Para que Estevão deixasse de falar, porque não ia mais suceder nada. Pero deste momento fatídico, quem saiu de aí? Que conhecemos? Pablo. O Espírito Santo não... Esse Estevão não falou mais. Pero as palavras começaram a ter sentido no coração de Paulo. E ele pudo conhecer a Deus e ser transformado. Hoje pode ser que hoje estamos falando com pessoas que passam de indiferente da palavra de Deus. Pero a graça de Deus está estendida a essa pessoa também. Por mais que tu e eu juzgamos por as aparências, miramos a atitude dessa pessoa, nós outros não conhecemos o que vai dentro de seu coração. Hoje estávamos falando sobre o coração humano. É enganoso. Pero também, o único que pode conhecer o coração humano é Deus. Eu posso ver um rosto lindo, alegre, contento, pero o coração está triste, amargurado.
Ou puedo ver uma pessoa que às vezes não tem um espetáculo de sorriso, pero Deus conhece seu coração e sabe que ali há paz. Aunque muitos rechacem a graça e cerrem seu coração a Cristo, a provisão de Deus permanece aberta. Porque a salvação, meus irmãos, está disponível para todo aquele que em Ele crê. Nós outros creemos, segundo a Bíblia, que a graça de Deus não discrimina, não exclui, não limita, não é privilégio de uns, sino provisão para todos. Quando o Espírito Santo de Deus te chamou esta manhã para que viera à casa do Senhor, é que Deus todavia tem um propósito para ti. E tu que todavia crees que está visitando, que não tomou a decisão de andar nos caminhos do Senhor, o Espírito Santo sigue trabalhando em ti, porque Ele tem um plano para ti. Tu pode crer, não, eu fui à casa do Senhor porque eu quis. Não, é o Espírito Santo de Deus que está dirigindo sua vida. Por isso, irmão meu, amigo meu, não rechace a oportunidade que Deus está dando a ti. Não deixe que, por um pouquinho, por um detalhecito, não ande no caminho do Senhor. Não deixe que o mundo dite os padrões de tua vida. Deus está aí te chamando incansavelmente para que tu puedas decidir entregar tu vida a Ele. A decisão é tua, mas Ele está sendo chamado e não vai cansar. Pero, mientras tu tens a oportunidade, está te chamando, porque vai passar um momento em que a oportunidade vai cessar. E não sabe se hoje ou amanhã, pero de momento Deus está te chamando. E seria bueno, se hoje ouvirem escucharem minha voz, não endureçai o vosso coração. Não endureça o coração, irmão. Eu sei que às vezes o mundo te chama, tem coisas que todavia te prendem, pero a Bíblia é radical, a palavra de Deus é radical, diz que se tu ojo te hace que perca a salvação, melhor entrar ciego de um ojo do que perder o corpo todo. Não sei, eu vejo radical isto, pero se nós outros formos pensar bem, é ideal, porque a salvação é individual. Às vezes nós outros miramos pessoas que estão arrastrando famílias, que estão impedindo que essa pessoa siga o caminho do Senhor, e essa pessoa, ao invés de seguir a Deus, prefere seguir a família e deixa o mais importante, que é a eternidade com Jesus. A graça, meus irmãos, é oferecida universalmente, pero é recebida personalmente. De aí que às vezes temos que mirar, vale tanto sacrifício de eu perder minha salvação, ou quem não quer nada com nada, ou não seria mais fácil tu te preparar e de aí tu poder pouco a pouco trazer essa pessoa? De nada serve tu mesclar-se com essa pessoa e seguir os malos caminhos para que essa pessoa pueda andar contigo. Melhor é tu, primeiramente, ser salvo, poner-se em situação de salvação ideal, para depois tu rescatar a estes. Oração, com testemunho, com ayuno, porque de outra forma, complicado. Meus irmãos, te invito a observar 3 grandes verdades sobre a graça ilimitada de Deus
que nos inspira a darle graças a Deus por sua graça infinita. Primeira, não há pecado tão profundo que a graça não pueda cobrir. Romanos 5:20 nos diz o seguinte: quando o pecado abundou, sobreabundou. De tal forma que vemos exemplos grandes na palavra de Deus. Há exemplos grandes no dia a dia nosso. Quando leemos Reis e habla sobre Manassés, que vem à cabeça de vosotros? Que foi, aí está escrito que ele foi o pior rei em Judá. Não diz que ele foi bueno, não diz que ele foi o pior. Pero tu empieza a ler crônicas e vê que ele, desde pequeno, ele vinha traindo essa maldade em seu coração, porque tuvo uma consequência. Eu não queria entrar nesse termo, pero imaginemos que havia seu papá, o rei Ezequias. Peleou com outro reino e tal, e Deus aí mantuvo firme, venceu essa guerra, e Deus manda, ele caiu enfermo, e Deus manda Isaías visitar o rei, e diz a ele: mira, arregla-te, põe tu casa em ordem, porque esta enfermidade é de... E ele puso do outro lado, Isaías saiu de aí, e começou a chorar. E orar a Deus. E Deus novamente manda Isaías volver e dizer: te dou mais 15 anos de vida. Esses 15 anos de vida era que ele tinha que pôr sua casa em ordem. E o que vemos foi que esse rei Manassés era jovem quando assumiu o poder, pero ele ha hecho todo o contrário de seu papá. Começou a construir altares, a fazer coisas dentro do santuário que não tinha nada a ver, e até mesmo sacrificou seus filhos. Pero chegou tão baixo, sim. Ele consultava a divinos, consultava mortos, fazia de todo que as outras nações que Deus destruiu não fazia, e ele fazia pior. Então, aí vemos como é a graça de Deus que restaurou esse homem, porque houve um momento que ele estava aprisionado, já estava aí mal, ele clamou a Deus. Ele orou a Deus, se arrependeu, e Deus escutou sua oração. Deus restaurou seu reino. É interessante que há um versículo que Ronald lhe gusta mencionar muito, que habla sobre orar e Deus vai escutar e restaurará esta pessoa. E hoje Deus estava aqui falando com Manassés e restaurou esse homem, um rei que a nossos olhos estava perdido, mas Deus restaurou esse homem. Não há pecado tão profundo que a graça não pueda cobrir. Nós vemos outras histórias na Bíblia que relatam o mesmo, pero que quando essa pessoa permitiu que o Espírito Santo de Deus trabalhasse nele, se arrependeu, volveu do seu caminho e Deus transformou essa pessoa. Vemos o caso de Maria de Magdala, vemos o caso da mulher que estava na casa de... como chama esse tio? Simeão, o leproso. Estava aí. Simão, o leproso. E ela chegou
rompió un frasco de alabastro, los pies de Jesús, limpió Jesús. Essa mujer tuvo una vida muy mala, tuvo una vida que no le satisfazia a ella, pero ela tuvo un momento de encuentro con Jesús. E essa mulher restaurou-se. E é interessante porque vemos tantos outros exemplos por aí. Pessoas que viveram de mala maneira. Eu aí em Brasil conheci alguns que viviam de forma que tu miravas e não dava nada por ele. Pero a graça de Deus alcançou essa pessoa. E essa pessoa se tornou um anciano da igreja, transformado, totalmente cambiado, reestruturou sua família, que estava cada um para um lado. A graça de Deus tem poder para restaurar-nos. Pero para isso, meus irmãos, eu tenho que aceitá-la. Eu tenho que permitir que esse Espírito Santo, que tanto trabalhou no coração de Juan, que trabalhou no coração de Pablo, pueda trabalhar em mim também. Pero se eu cierro meu coração, endureço meu coração, não permito que esse Espírito Santo de Deus que quer restaurar tu vida, restaurar tu casa, se eu não permito que Ele trabalhe em mim, eu não posso culpar a Deus. Eu não posso culpar os demais. É problema meu, porque a graça, vamos pensar, a graça foi oferecida universalmente, pero ela é aceitada personalmente. Todos os dias podemos reflexionar nisso. Deus morreu por todos, pero nem todos vão poder receber essa graça, porque nem todos vão aceitá-la. Não é que Deus não queira, é que tu não deseja, é que tu não permites. E este é o problema. Mientras o pecado esclaviza e mata, a graça de Deus libera e dá vida. Mientras o pecado condena a suas vítimas, a graça de Deus las justifica e paga suas deudas. Mientras o pecado separa, enferma e divide família, divide igrejas, divide comunidade. A graça de Deus reconcilia. A graça de Deus sana as heridas. A graça de Deus restaura as relações rotas, já sejam em sua família, em la igreja, em la comunidade. 1 João 1:9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonar nossos pecados e limpiar-nos de toda nossa maldade. Por isso, meus irmãos, não importa quão grande seja a maldade de nossas ações, nem quão profundo seja nosso pecado, o sacrifício de Cristo já pagou o preço para o perdão. Eu tenho que permitir que aceite esse sacrifício em minha vida, para que eu pueda desfrutar desta bendição, irmão. Em segundo lugar, não há história tão rota que a graça não pueda redimir. A graça não se detém ante a gravidade daquelas histórias que parecem insalváveis, porque a graça de Deus descende hasta lo mais profundo para levantar ao caído e oferecer-lhe uma nova oportunidade. Quando escutamos a história de Jonás indo, lançado ao mar,
tragado por un gran pez, 3 días en el fondo del mar, no sabemos a dónde, hasta que ese hombre empezó a clamar a Dios y fue restaurado nuevamente para hacer aquello que Dios lo había llamado. Talvez tú no creas en esto, pero Dios te ha llamado para hacer una obra maravillosa, hermanos. Una obra de salvación. Puede ser que su trabajo, tu familia, te lo está impidiendo. Pero la obra de Dios tiene que seguir adelante. Y Dios tiene un plan para ti. No endurezca tu corazón al llamado de Dios. Si esta mañana Dios está te llamando, mi hermano, es porque todavía te da la oportunidad. Es que todavía tú puedes ser restaurado. Es que todavía tú puedes clamar y Él va a te escuchar. Yo me acuerdo cuando leemos los 4 evangelios, hablan de algunos relatos que eran mismos, solo que contados de formas distintas. Y hay uno que marcó mucho porque una vez prediqué sobre esto, sobre el ladrón de la cruz. Y en un determinado punto en un libro, dice que los dos estaban blasfemando contra Jesús, hablando palabras feas contra Jesús, pero en otro dice que un ladrón no blasfemaba, era uno solo que estaba diciendo lisuras, blasfemando contra Jesús. Pero los dos blasfemaban, pero hubo un momento en que el corazón de uno de los ladrones fue tocado. Y ese ladrón recibió una promesa maravillosa. Porque esse ladrão reconheceu quem era este que estava no centro, esta cruz no centro. Ele reconheceu como o homem que pode cambiar a história. Reconheceu que este era um rei, porque sabia que ele tinha um reino. Esse ladrão, Senhor, quando vengas em tu reino, esse ladrão sabia que apesar deste homem estar na cruz, está nessa situação que ele ressuscitaria, eu não sei como, porque quando tu vengas em tu reino, quer dizer que ele sabia que de alguma forma este homem volveria. Lembra-te de mim. E Jesus, com todo o resto de amor, lo mesmo que Jesus prometeu a este homem, Jesus vino prometer a cada um de vosotros, que estão acá presentes e os que estão escutando nós outros através da rede. De certo te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Queres tu estar com Jesus no paraíso? Queres tu desfrutar da presença do Senhor em esse lugar onde nós outros já não vamos ter problemas de despedidas, de separações, de alejamento, de falta de saúde, de ver um noticiero falando de guerras, ver outro noticiero com uma calamidade, com uma atrocidade tão grande que nós outros, e aonde estamos nós outros? Essa semana eu ia mirando e começo a mirar e ver os casos desse multimilionário, não sei o que lá, Apple, dos Estados Unidos. E vendo os vídeos que foi soltando aí, essa gente bilionária, gente que manda no mundo. Por isso que diz, o mundo jaz de quê? Por quê? Essas pessoas comendo carne humana,
niños ahí asando como un pollo. Y tú miras y ves que la maldad llegó a un extremo. Pero esa maldad llegó ahí, pero a donde hay pecado, abundó el pecado. E a graça de Deus está estendida. Pode ser que nós outros não creamos, mas está estendida a uma dessas pessoas que participavam disso também. Porque no cielo, a Bíblia diz que nós outros vamos ter o quê? Muitas surpresas. Não importa quão rota esteja nossa história, nem quão irremediável pareça, a graça de Deus pode redimir. Assim como redimiu a Manassés, assim como redimiu também a Salomão, que por um pelinho não se perde. Nós outros podemos permitir que essa graça entre em nós outros, desfrutar dessa graça, sim, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, neste lugar, trabalhando para a salvação de todos. Em terceiro lugar, não há coração tão endurecido que a graça não pueda tocar. Lucas 19, 10 diz, ele vino a buscar e a salvar a quem? Los que se haviam perdido. São inumeráveis, hermanos, as histórias, tanto na Bíblia como em nossos dias, de pessoas que tiveram uma vida alejada, endurecida, fazendo atrocidades. No entanto, a graça de Deus nos alcançou. Eu sempre conto a história desse hermano Pablo aí de Brasil, que era uma pessoa que estava vivendo na calle, borracho, tinha família, tinha mulher, tinha hacienda, tinha muitas coisas, pero vivia aí. E a mulher orando por ele. Os hijos aí orando por ele. Pero eu vim para cá, quedei 5 anos quando volvi ao Brasil e me acordo, eu aí com minha cunhada no centro de saúde e esse homem, aliás, estava esperando minha cunhada chegar. Quando esse homem chega por aí, quando eu vi esse homem, comecei a chorar, porque me acordei quem era este. Quem era esse hermano? Como ele vivia? E vino em minha mente um programa jovem que estávamos fazendo nessa igreja, que era pequenita, mas estava aí todo mundo orando. Passávamos hora orando por la manhã, os cultos da madrugada. Chegava domingo por la madrugada, íamos para a igreja a orar, a estudar a palavra. Sábado por la noche, lo mismo. E chega por la tarde uma pessoa chamando a irmã, mira hermana, depois da posta do sol, já sabia que ela creia. Depois da posta do sol, passa allá, porque sua esposa entrou aí em um mercado, crendo que nós outros não vimos, e ele nos levou uma botella, uma garrafa de aguardente. Ela, vale. Pero essa mulher não desistiu dele, seguiu orando por ele. E esse dia, quando veio o coche parando e esse homem bajando com a camiseta Caleb, eu comecei a chorar porque vi a graça de Deus aonde pode chegar. Esse coração que estava tão alejado de Deus, que tanto hacía sua família sofrer, seus filhos que já não tinham esperança para este, não dá, não, esse está perdido. Jesus o alcançou, o transformou. E é uma bendição para esta igreja agora. Não há coração tão endurecido que a graça não pueda tocar, meu irmão. Vem ao caso que o pastor Bulhão sempre habla dele, Falcão Alegre. Era um vendedor de drogas, era um traficante que sofreu muito. Pero um dia na cárcel, que foi echado aí para morrer, ele falou com Deus.
Y Dios lo respondió. Y Dios lo restauró de donde él estaba para ser un gran líder de los clubes de exploradores. Esse Deus que ha hecho esse milagre na vida dessas pessoas, hermanos, é o Deus que quer fazer um milagre em tu vida e em minha vida também. Se estamos acariciando algum pecado que não permite que essa graça transforme nossa vida, irmão, é momento de nós outros orar a Deus, clamar a Ele, para que nós outros não percamos essa oportunidade, para que nós outros não venhamos perder nossa salvação, a eternidade ao lado de Cristo. É interessante porque cada vez que leemos a Bíblia, vem comentando histórias de pessoas com corações endurecidos que foram sendo transformados, foram sendo moldeados e chegando a ser um exemplo para muitos. E essas histórias, irmãos, não estão aí simplesmente para alegrar-nos o dia, para que possamos entretenermos. Não, é um exemplo. E temos que mirar quando hace essa virada de 180 graus na vida. Porque, como a samaritana, que houve uma virada de 180 graus em sua vida, Manassés e tantos outros que tiveram que girar, cambiar o rumbo para ter uma vida plena e absoluta na presença de Deus. Deus está querendo isso em nós outros. Se nós outros todavia não tivemos esse câmbio de 180 graus em nossa vida, é momento. A graça está estendida. A graça está aí. Pero vai chegar um momento que a porta da graça vai cerrar. Não é que Deus não queira te salvar. Ele quer. Tu tens que mirar o que está te impedindo de buscar essa graça, irmão. É interessante porque quando começamos a ler Timoteu, quando começamos a ler o livro de Hechos, capítulo 9, Pablo vem falando sobre sua vida, como ele era e em quem ele se transformou. Porque Pablo, a seus inícios, todos conheceis, ele mesmo contando seu testemunho, dizia que ele sentia sangue em sua boca, tinha sangue em sua boca, para poder aprisionar os seguidores de Cristo. Pero tuvo esse momento de encontro com Jesus e cambiou. De perseguidor a perseguido. Assim como a vida daquele jovem que estava no sepulcro, endemoniado. Às vezes as circunstâncias aí dizia que ele não tinha salvação. Pero aí há um momentico de lucidez que ele teve, ele clamou a Jesus. E Jesus lo libertou daquelas legiões satânicas. Temos que ter esse momento de lucidez, irmão, e deixar o Espírito Santo trabalhar em nós outros, fazer esse milagre em nossa vida. E Jesus mesmo diz que nos dará um coração novo e pondrá em nós outros um espírito novo. Lhe quitarei o terco coração de pedra e lhe darei um coração tierno e receptivo. Esse ano quizás tenha muitos motivos para dar-lhe graças a Deus. Por sua família, por tu saúde, por tu trabalho, por negócio, tu profissão, tu estudo ou por la igreja onde te congregas. Todos são motivos legítimos.
pero que nenhum de ellos te haga olvidar que debes dar graças infinitas a quem? A Deus. Temos que dizer, graças Deus por tu graças, por tu graça que nos ha regalado. Porque sem Ele, nós outros já teríamos sido condenados e não teríamos esperança para nada. Porque por sua graça, desfrutamos de quê? De perdão de Deus. Por sua graça, podemos caminhar com Ele e receber poder para servir em sua obra com excelência. A graça é a voz que nos incita ao cambio e que luego nos dá o poder para levar-nos a cabo. Nós fomos chamados para a salvação. Hoje, meu amigo, Cristo nos chama ao arrependir-nos de nossos pecados e crer em Ele como nosso Senhor e Salvador. Se confias em Ele, Ele te perdona, te hace hijo de Deus e vem a morar em tu vida. Queres hoje dar esse passo de fé e entregar tua vida a Cristo e confessar como tu Senhor e Salvador pessoal? Hoje é o dia de salvação. Hoje é o momento oportuno de poder clamar a Deus. Porque não sabemos o que vai passar amanhã. Por isso, hoje é esse dia, irmão. Às vezes eu quedo mirando e isto não... Essa prédica não é para vós, é para mim. É para mim. Porque eu sei o que tenho que ser cambiado. Eu luto. Eu não sei o que está passando vosotros, eu sei o que passo eu. E eu sei que tenho que fazer muitos cambios em minha vida. Por isso clamo sempre a Deus. Senhor, assim como Davi ha hecho, Senhor, sonda meu coração. Vê se há algo malo em mim. Prova-me. Se há um caminho malo em mim, Senhor, ajuda-me para que eu desvie disto. E nós outros temos que clamar isso sempre a Deus, porque nossos pensamentos, os nossos caminhos são caminhos de mal. Pero temos que andar seguro nas mãos de Deus, para que nossa vida pueda ser uma vida transformada à medida que Cristo quer que seja cambiada. Que Deus nos bendiga, que Deus pueda nos ajudar a andar nos seus caminhos e que possamos entender que essa graça está estendida a nós outros. Por quanto tempo? Não lo sei, pero está estendida. Que Deus nos bendiga.